Então, vamos lá. Eu vou começar, tá bom? Ok. Valendo. Convidamos a enfermeira, doutora Dayana Calaf, doutora em enfermagem pela Universidade de Santa Catarina, UFSC. Atualmente é professora e pesquisadora do Departamento e do Programa de Mestrado Acadêmico e Profissional em Enfermagem da Universidade Federal do Paraná. Vice-coordenadora do Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Saúde, o NEPS, na Universidade Federal do Paraná. Como vai? Me fale um pouco do seu trabalho no Núcleo de Vigilância em Saúde na Universidade Federal do Paraná. Bom dia. Então, o núcleo, né, que nós colocamos a sigla NEPS, ele foi criado. Primeiro, eu acho que é importante falar da criação, né, porque aí vem todo o contexto, tudo que a gente está desenvolvendo dentro da universidade. O núcleo ele foi criado justamente no início da pandemia. Pelo desafio que a pandemia trouxe à universidade, pensar a formação e a incorporação de tecnologias, tanto para enfrentamento das dificuldades com o ensino, né, diante de uma paralisação, diante do isolamento, assim como das questões sanitárias, né? Ao mesmo tempo em que a pandemia nos coloca e reitera a necessidade de fortalecimento da vigilância em saúde, que era um tema que a gente estava trabalhando já na formação há muito tempo, né, dentro da saúde coletiva. E aí vem a necessidade, bom, eu preciso ter estratégias não só de testagem e testagem em massa, né, para que de fato a gente consiga fazer um trabalho sério de vigilância epidemiológica, de vigilância em saúde, como também eu preciso fazer um monitoramento e rastreamento desses casos, que era justamente isso que nós fazíamos, né, e nós incentivávamos sempre os alunos dentro da formação. Mas nós não tínhamos um espaço, né? Nós sempre utilizamos os distritos sanitários, a rede, né? Nós fazíamos muito busca ativa dentro da rede de saúde, principalmente unidades de saúde, mas dentro da universidade nós não tínhamos isso voltado à população, à comunidade acadêmica, né? Só na UFPR nós temos uma comunidade em torno de 46 mil pessoas. E aí vem a inquietação, como se dá esse retorno, né, diante de uma população dessa magnitude, sem esse monitoramento e rastreamento. E aí a gente pensa, nossa, mas a gente tem essa expertise, nós sabemos fazer isso, vamos fazer isso? E assim a gente começou, batendo na pró-reitoria, dizendo assim, olha, enfermagem é muito mais, nós sabemos fazer isso, nós podemos ajudar dentro deste processo, um processo de liderança mesmo da enfermagem, e mostrando que nós não queremos somente ser convidadas para aplicar vacinas, mas também queremos ser convidadas para pensar, para refletir esses problemas que a universidade enfrenta, principalmente de cunho sanitário, porque nós temos conhecimento para tal. E é assim que surge o NEPS, né? E assim a gente começa esse monitoramento e rastreamento, que começa com isso, mas foi ganhando uma proporção a ponto de nós fazermos os guias, né? Então, hoje o NEPS é responsável. Só um momento, eu Pode falar. gostaria então que você acrescentasse essa questão de como você considera essa prática criativa e inovadora. Você já colocou, já fez algumas pistas sobre isso, mas você poderia acrescentar, por favor? Claro, ela é criativa porque ela traz elementos que transformam a realidade. E transformam a realidade não só das pessoas que são monitoradas, né? Porque elas são assistidas, elas são acolhidas. Isso até então não existia dentro da universidade. Por mais que você ofertasse um serviço, né, como ambulatório, como saúde do trabalhador, saúde ocupacional que tem aqui, mas um espaço em que você tem a possibilidade de ligar e dizer assim, olha, eu testei positivo, eu estou com medo, eu preciso ser acolhida, eu preciso ser orientado, o que eu faço? Então, essa criatividade, né, de você pensar num telemonitoramento voltado dentro do espaço acadêmico, então por isso ela é criativa também, mas também porque os produtos que foram gerados dentro do NEPS, eles foram num processo reflexivo dos alunos, em que você se depara com uma praxis, né, você depara com uma realidade, e você precisa trabalhar com essa realidade para transformar essa realidade, né? E aí envolvendo tanto a criatividade, quanto a inovação, quanto o desenvolvimento de tecnologias.
Então, é um processo contínuo. E esse processo contínuo, ele começa com a extensão, ele vai para a pesquisa, né? E aí também a criatividade, você pegar quando desenvolver até mesmo um guia, né? Desse guia não ser somente a tradução do conhecimento, né? A sistematização do conhecimento pautada em evidências, mas o cuidado que ele tem que ter, né? A escrita, a forma como ele é estruturado, para que cheguem todos, né? Porque dentro da universidade nós temos os terceirizados, que muitas vezes não tiveram oportunidade de ter um curso superior. Nós temos aquele aluno de graduação, nós temos o aluno de pós, né? Assim como os professores nomeados, né? Reconhecidos internacionalmente. Então, esse material precisa chegar a todos. E isso se dá através de uma prática crítica sobre essa realidade, sobre o que nós precisamos passar para essa realidade, né? A partir dos dados que a gente vai coletando, dos dados que vão chegando a partir deste acolhimento, de pesquisas pautadas em evidência, né? E aí essa é a nossa preocupação sempre com a qualidade da informação que nós estamos passando e a atualização dessa informação, e que leva também a esse aluno que está fazendo o monitoramento, que aí não é só a enfermagem, né? A gente também tem um trabalho interprofissional e intersetorial também, que isso é Essas são importante. as contribuições, né, Daiane? Essas são as contribuições que esse trabalho trouxe para a universidade, né? Você poderia acrescentar mais alguns, por favor? Eu acho que, além da contribuição de ter o acolhimento, é dentro desse processo de formação, né? É pensar uma formação, primeiro, interdisciplinar, né? A gente fala tanto em interdisciplinaridade, mas a gente tem dificuldades enormes em desenvolver essa interdisciplinaridade, seja por questões burocráticas, por horário, enfim. E aqui no NEPS é uma possibilidade, porque nós temos alunos em enfermagem, biomedicina, engenharia mecânica, pensando em tecnologias para a área da saúde, biomedicina, medicina veterinária, terapia ocupacional, nutrição. Então, são vários cursos integrados, né? Além da parceria com outros departamentos. Então, para que a gente consiga fazer um bom monitoramento e uma boa vigilância, nós temos parceria com o pessoal lá da engenharia elétrica. O pessoal da engenharia elétrica desenvolveu um aplicativo, Cheque Fácil, que assim que o aluno entra dentro de uma sala de aula, ele registra no aplicativo. Se ele positivar, nós sabemos quem esteve naquela sala de aula e podemos fazer o rastreamento dessas pessoas, né? E, se for necessário, fazer o isolamento. Nós temos parceria com o pessoal da genética, que é super importante porque eles fazem os testes. Então, quando chega alguém, nós estamos atendendo, olha, há possibilidade de ser Covid, sim, né? São sintomas característicos, há indicação para o teste, a gente já encaminha para fazer o teste, né? Assim como eles nos encaminham a demanda, os testes positivos, né? Assim como as coordenações dos cursos, né? Recentemente, um diretor do setor sentou, olha, vem aqui, trabalha com a gente, porque nós estamos inseguros nesse retorno. Lá fomos trabalhar com o diretor do setor, com a coordenação e com os alunos, né? Isso de uma certa maneira, né? Você já está dizendo que a comunidade aceitou esse trabalho, não foi isso? Sim. E, além do mais, os benefícios que esse trabalho trouxe para a universidade, para a comunidade universitária como um todo, né? Você poderia acrescentar mais alguma coisa nesse sentido, por favor? Isso que mais nos deixa assim, ó, felizes, assim, né? Alegres desse reconhecimento. E esse reconhecimento interno por parte da universidade, né, a ponto de financiar a pesquisa, né, financiar toda a estrutura que nós temos, de nos dar condições para aperfeiçoar esse trabalho, assim como o reconhecimento externo, né? Então, hoje, dentro da Secretaria Municipal de Saúde, dentro do Distrito Cajuru, né, que é a nossa referência, que a gente sempre conversa em relação aos casos que tem aqui, a possibilidade, quando tem surto, né, nós comunicamos também, assim como o reconhecimento mais amplo. Recentemente, nós fomos indicados para a segunda etapa do Laboratório de Inovação
em saúde, né, na atenção primária, pela OPAS e pelo COFEM. E nós estamos indo mês que vem, então, participar dessa segunda etapa. Então, esse reconhecimento é interno porque as pessoas chamam o NEPS, porque entram em contato pelos telefones, né, e se sentem acolhidas, né? E aí a gente tem um feedback muito bom, um feedback do retorno, né? E isso é super gratificante, né? Quando a gente escuta até mesmo um professor, um diretor do setor, um pró-reitor dizendo: o trabalho de vocês faz diferença, muito obrigada pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo, né? Como eu me senti acolhida, né? Eu estava sozinha, como a realidade dos nossos alunos, eles estão sozinhos aqui. Muitos, né, vêm de outras cidades e dizem assim: olha, eu estava sozinho e com um teste positivo de uma doença que estava matando mais de 1.000 pessoas. E a segurança que isso me trouxe, né? A segurança de ser acolhido naquele momento. Então, há um reconhecimento interno, né? E gradativamente esse reconhecimento externo também, né? A ponto de nós queremos parcerias com outras universidades, com outros espaços, para levar, e principalmente para fortalecer a formação do enfermeiro e o destaque do enfermeiro como líder dentro desse processo, como uma categoria... Protagonista, na realidade, protagonista dessa situação. Protagonista, exato, né? Exato, né? E que a enfermagem, ela permeia muito mais do que o assistir, né? É o assistir pautado em pesquisa, é o administrar, porque dentro desse processo também a gente faz toda a administração das ações de educação permanente, do próprio núcleo, né? Na administração de seus recursos, na administração de ações de continuidade do cuidado, porque é isso também, né? Você imagina, querendo ou não, você desafoga um pouquinho também a rede, né? Porque essas pessoas foram acolhidas aqui, mais de 1.000 pessoas. Isso gerou mais de 3.000 atendimentos. Nossa, muito interessante, muito É interessante. muito, né? Então, tem um impacto na rede, né? Diretamente e indiretamente. Então, tem um impacto na formação, que é essa formação de enfermeiro, né, que muitas vezes se depara com uma política nacional de atenção básica, em que ele tem que desenvolver vigilância em saúde. E muitas vezes ele pergunta, por onde eu começo? Olha, aqui a possibilidade, teoria, prática, de forma integrada. Ó, Daiana, muito obrigada pela sua contribuição, foi muito importante para nós. Obrigada mesmo por você se disponibilizar a conversar com a gente. Pena que nosso tempo é muito curto para você. Nós gostaríamos de ouvi-la muito mais. Nós já conhecemos o seu trabalho, agradecemos, muito obrigada e espero que você, numa próxima ocasião, venha nos falar um pouco mais sobre isso. Muito obrigada. Em nome do Núcleo, eu que agradeço a possibilidade de apresentar essa proposta e me coloco à disposição, para precisarem. Muito obrigada. Obrigada.